Olá, você está no Hot Channel, no Pergunta ao Pastor, e a gente vai falar hoje sobre se o Natal é pagão, como tem muita gente falando por aí, não é de agora. Natal é pagão? Então é errado a igreja celebrar o Natal, porque o Natal ele teria uma origem pagã? Bom, o Natal, né, os cristãos comemoram no dia 25 de dezembro, mas é uma data simbólica, porque se sabe há muito tempo que Jesus ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Né? Provavelmente ele nasceu em outubro, não em dezembro. E por que não? Por exemplo, dezembro lá em Israel é uma época de inverno, muito frio. E o relato em Lucas, por exemplo, o Evangelho de Lucas, diz que na noite em que Jesus nasceu havia pastores com seus rebanhos no campo. Isso não acontece na época de dezembro, por causa do frio. Né? O próprio José e Maria, né, tiveram que se deslocar nessa época, fazer uma viagem de Nazaré até Belém. Por quê? Porque o Império Romano ele convocou um recenseamento, né, por causa de imposto e os controles deles, um recenseamento, saber quantos habitantes havia no Império, e cada um teria que ir, né, retornar à sua cidade natal, a cidade, no caso de José e Maria, né, a cidade da sua tribo, a região da sua tribo de origem. E era a tribo de Davi, né, no caso de José. Por causa do recenseamento, eles tiveram que, Maria e José, irem para Belém, né, região de origem deles. E eles não conseguiriam fazer essa viagem, e o Império Romano certamente não convocaria um recenseamento que deslocasse a população como acabou deslocando, de uma época de inverno, de frio rigoroso. Em Israel muitas vezes neva, inclusive, né, na época do inverno, em dezembro. Então, por que o dia 25 de dezembro? O dia 25 de dezembro acabou virando a noite de Natal, ou o dia do nascimento de Jesus, apenas como uma tradição, uma data simbólica. Porque no Império Romano, o dia 25, ele era a data da celebração do que eles chamavam do dia do Sol Invicto, ou Sol Invictus, o Sol Invencível, né, o deus Hélio. E por que dia 25 o Sol era celebrado, adorado? Porque o dia 25 de dezembro é o dia do que é chamado de solstício de inverno. É inverno, é o começo do inverno no hemisfério norte, e nesse dia o Sol ele está no ponto mais baixo do horizonte, fraquinho, né? E a partir do dia 25 ele começa a se erguer alguns graus no horizonte até o término do inverno, né? O início da primavera, que a primavera representa o retorno à vida, né, depois de um inverno rigoroso, onde tudo morre, tudo hiberna. E então se celebrava o Sol como se o Sol tivesse renascido. Né? E o Sol era muito importante para as culturas antigas, né, até hoje. Né? Claro, né? O Sol fornece calor, fornece luz. E na mitologia, nas tradições antigas dos povos, o Sol ele era personificado, né? Adorado como um deus. Então, você tem o deus Mitra, que seria o deus Sol lá para os persas. Você tem Horus, que é o deus Sol para os egípcios. Você tem Tammuz, que é o deus Sol na tradição da Mesopotâmia. Dionísio, né, entre os romanos, ainda que Dionísio é o deus do vinho, mas também teria nascido no dia 25 de dezembro. Então, essa história do dia 25 de dezembro é porque o Sol, né, o astro, né, a estrela do nosso sistema solar, ele no dia 25 é o dia do seu solstício de inverno. Então, o Sol, que é tão importante, parece que ele mingua, mas de repente ele ressurge, né? Ele vence as trevas, né? E então se personificou o Sol, se adorava o Sol era tão importante, e personificaram esses vários personagens. E o que acontece?
Tem gente por aí, não é de agora, dizendo que o cristianismo copiou, né, a história de Jesus, Maria e José dessas tradições mais antigas. E aí a gente tem que dizer algumas coisas a respeito. Você vai encontrar, por exemplo, um vídeo na internet, é o Zeitgeist, é uma palavra alemã, significa espírito do tempo, espírito do nosso tempo. É um vídeo onde ele afirma tudo isso. E ele afirma esse vídeo, e você vai encontrar material escrito também, falando que Horus, que é da tradição egípcia, né? O Horus corresponde a Jesus. Horus tinha uma mãe, que era Ísis, né? Muito conhecida. Teve até séries americanas lá da Ísis, poderosa Ísis. A Ísis era a mãe e o pai era o Osíris. O pai morre, né? Osíris é morto pelo deus das trevas, o Sete. Ele é todo esquartejado, jogado no rio Nilo. E Ísis, a esposa viúva, ela pede ajuda para Sebeque, que era o deus crocodilo, né? O deus crocodilo do rio Nilo. E o deus crocodilo, ele pega lá, reúne o corpo, né, as partes do corpo de Osíris, devolve para a viúva, para Ísis. Ísis consegue fazer ressuscitar Osíris e tem um filho com Osíris, que é Horus, o deus Sol. Então você tem um pai ausente, uma mãe considerada semideusa, né, como se fosse uma deusa, uma divindade, e um filho que é como se fosse uma reencarnação, uma personificação do Deus que, com a sua esposa humana, teve aquele filho divino. E você vai encontrar essa ideia de pai ausente, uma mãe divina e um filho Deus também na tradição mesopotâmia. Tammuz, né, é o filho, corresponde a Jesus. Semíramis corresponderia a Maria, é a mãe, Semíramis. E Nimrod, ou Nimrod, é o pai. Nimrod, inclusive, é citado em Gênesis, né, como aquele grande caçador diante de Deus ou contra Deus, em algumas traduções. E a mesma coisa, Nimrod ele desaparece. Se cria o mito de que Semíramis é visitada por ele, engravida e tem um filho, Tammuz, que se torna divindade, o deus do fogo ou deus Sol. E toda essa turma, como também Mitra, que é um outro mito, né? Mitra é o nome desse deus de origem persa, essa religião, muito popular no tempo do Império Romano, no tempo do Novo Testamento, principalmente entre os soldados romanos, porque o Mitra ele já nasce e não nasce de uma mulher. Você vai encontrar essas afirmações de que Horus, que é o mito egípcio, Tammuz, o mito mesopotâmio, ou mesopotâmico, e o Mitra, o mito persa, todos nasceram de uma mulher, nasceram de uma virgem, o pai era um deus, um semideus, que também, olha só, eles também morreram crucificados, ressuscitaram no terceiro dia, tiveram 12 discípulos, viajaram com os discípulos, tinham um ministério de ensino, curaram enfermos, né? Enfrentaram o mal. Então você encontra essas afirmações na internet, esse vídeo Zeitgeist e outros materiais, o pessoal falando de boca cheia. Não, também teve crucificação, né? Assim, idêntico à história de Jesus. Mas quando você pesquisa esses mitos, né, com estudiosos sérios, você vai ver que não teve crucificação. No tempo em que começou a surgir o mito de Horus, né, a mitologia de Horus no Egito, o Egito nem conhecia o que era crucificação. Isso foi trazido por Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo. Tammuz, né, esse mito mesopotâmico, Mitra, não há relatos de crucificação de discípulos, 12, de que morreram e ressuscitaram no terceiro dia. Isso é uma baita forçação de barra desses sites, desse pessoal que publica essas coisas, até porque
diferentemente da afirmação deles de que a história da família sagrada, né, nascimento de Jesus em Belém, de Maria e de um pai, José, que depois desaparece do relato bíblico, né? Então a mesma história, um pai ausente, uma mãe que acaba, né, até pelo catolicismo, sendo alçada à condição de divindade, né, e um filho Deus. Na verdade, o cristianismo não imitou essas tradições antigas ou esses mitos antigos. Foi o contrário. Esses mitos foram se desenvolvendo e o imperador Aureliano, em 274 depois de Cristo, imperador romano, em 274 depois de Cristo, é que ele estabelece a festa do Sol Invicto, no dia 25 de dezembro. E cada religião que existia na época do Império Romano, e era um caldeirão, né, religioso, o Império Romano, os romanos tinham essa tradição de tolerar as religiões das nações que eles conquistavam. Cada uma então pegou esse decreto do imperador Aureliano, século III depois de Cristo, e cada uma adaptou, falou: não, Mitra é o deus Sol, vamos adorar Mitra. Não, Horus, né? O Egito também era uma província romana, vamos adorar Horus, é o deus Sol do Egito. Não, Tammuz, né? Lá na Mesopotâmia, Tammuz, filho de Semíramis, é que deve ser adorado como Deus Sol. Então, se houve alguma imitação, foi por parte, né, desses mitos, dessas diversas religiões que se cristalizaram 200, 300 anos depois do fato histórico que foi o nascimento de Jesus. Então, o cristianismo não, longe de ser um mito. Jesus é o personagem histórico, né, da história antiga mais retratado, mais relatos, livros relatos, né, muito próximos do período em que Jesus nasceu e viveu. Não há personagem histórico da história antiga, provavelmente na verdade, não há personagem histórico mais relatado, que se escreveram livros do que Jesus Cristo. E há relatos extra-bíblicos, né? Fontes romanas, fontes judias, fontes romanas, por exemplo, cronistas como Juvenal, como Tácito, como Suetônio, relataram a respeito de Jesus que ele morreu no tempo do imperador Tibério, né? No período em que Pôncio Pilatos era o procurador da Judéia. Você vai ter relatos sobre o início da igreja primitiva, que os cristãos adoravam a um Crestus ou Christus, né? É um erro de grafia, Crestus, que o cronista romano colocou no seu relato, que eles adoravam a uma divindade chamada Crestus, que na verdade é Cristo. Você vai ter relatos e outros tantos históricos, relatos de Joséfo, que foi um historiador judeu, e falou, não foi uma vez, a respeito de Jesus e da sua historicidade. Então, se é para questionar a historicidade de Jesus e dos fatos relatados na Bíblia e nas fontes extra-bíblicas, se é para questioná-los, você tem que questionar todos os personagens históricos. É preciso questionar todos os personagens, no mínimo, da história antiga. Porque nenhum personagem histórico, César, o imperador Augusto, Heródoto, Homero e todos os outros, ninguém tem tantos relatos e tantos próximos, né, do tempo em que eles viveram, como Jesus tem. Então, dizer que é um mito é um absurdo. Dizer que o cristianismo, a igreja, pegou uma festa pagã e adaptou um mito é um absurdo. Porém, que a igreja pegou uma festa, porque a festa do Sol Invicto se tornou a festa de Natal, do nascimento de Jesus, só no século IV praticamente. E isso foi uma estratégia evangelística, uma maneira de pegar uma festa pagã e cristianizar essa festa,
de dizer aos pagãos que eles não estavam adorando o Deus verdadeiro, né? Que o Deus verdadeiro, o verdadeiro sol, era o sol da justiça, como diz em Malaquias, que se refere a Jesus Cristo, é a luz que veio ao mundo e ilumina todo homem. E que bom que fizeram isso, porque, salvo alguns redutos aí, né, alguns lugares como no norte da Europa, na Grã-Bretanha, Inglaterra, tem um ressurgimento dos druidas, né, uns druidas todinho que tem lá. O pessoal está voltando a adorar o sol, adorando novamente a deuses, entidades celtas, pagãs, druidas. Você não